Olha, eu tenho ouvido muitas vezes, isso é uma coisa que está nos livros de sociologia militar, é que os civis com os militares ou mandam ou obedecem. Portanto, normalmente, eu quando vejo as atitudes, inclusivamente iniciais, do ministro Múcio, eu vi aquela atitude do obediente, venerando e veneradora que obedece e que, obviamente, nunca é capaz de mandar os militares. Eu penso que as iniciativas do presidente Lula são a inversão total. Isto é, agora o presidente Lula decidiu que ia mandar. E ao mandar, obviamente, começou a tomar medidas. Em meu entender, é apenas um começo. Eu acho que ele ainda tem muito mais limpeza a fazer, com toda a franqueza. Não pode ficar por aqui, porque as cumplicidades dos militares nos acampamentos, na preparação do golpe, etc., foram muito maiores que nós podemos imaginar. Eu compreendo que, efetivamente, as coisas tenham que ser feitas com peso e medida. Confio bastante no gênio político do Lula, mas eu quero lhe dizer o seguinte, Conde, eu tenho defendido que o golpe contra o Lula não terminou, é continuado, está numa posição de dormência, ele vai passar até pelo menos 2024, ou seja, até às eleições norte-americanas, ele vai estar por períodos dormentes, como um vulcão, e por períodos agudos, de agitação aguda. Vão procurar provocar qualquer pretexto para passar da dormência a uma atividade. Isso é uma coisa que vamos assistir a isso. Isso vai, sobretudo, o seguinte, com dois objetivos. Primeiro, para criar a ideia de ingovernabilidade. Isto é, a ideia de que ele não consegue hoje governar o país pacificamente. E tem que ver uma coisa, Conde, não é só no Brasil, veja o que está a acontecer na Europa. As manifestações da direita em Espanha, na Alemanha, na França. Aqui em Portugal está neste momento uma barragem da imprensa da direita e da comunicação social portuguesa, que é toda da direita, uma mais moderada, outra menos moderada, para provocar uma crise governativa e provocar eleições, derrubar o governo, que é o único governo socialista. Portanto, há aqui uma grande agressividade no sentido que não há, nesta fase do neoliberalismo global, não há lugar para governos de esquerda. É o que eles querem demonstrar a nível mundial. Isto é, o Brasil está, obviamente, na mira. Em segundo lugar, a expectativa era grande, e é grande neste momento, que Lula da Silva seja um mediador de algum dos conflitos em que nós estamos a assistir, sobretudo nesta grande rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Porque é um país de grande dimensão, é um país de grande prestígio internacional, porque Bolsonaro foi tão crasso e tão grotesco que nem a conseguiu destruir, ele é que se acabou por destruir, obviamente, e espero que isso atinja a sua família, porque com franqueza foi um trabalho familiar, foi uma máfia familiar e não propriamente uma pessoa, não é verdade? E obviamente que tem todas as condições, até pelas relações que tem com a China, de poder intervir numa mediação para que não haja uma polarização muito rápida, isto é, militar, entre os Estados Unidos e a China em Taiwan, que vai alterar toda a questão comercial da China na América Latina, e inclusivamente com a própria Rússia, porque estamos a assistir a esta demonização da Rússia, que também não é de maneira nenhuma do interesse da América Latina, e não pode ser connosco também do nosso interesse, embora seja do interesse dos Estados Unidos. Portanto, há um grande esforço para que o presidente Lula assuma essa posição. Aliás, eu devo lhe dizer que a visita do chanceler Scholz ao Brasil, a insistência com que a Alemanha está a contactar o presidente Lula e o governo Lula, embora a agenda não refira absolutamente nada destas coisas, eu dá-me a impressão, não tenho pela minha experiência, que o que está na agenda implícita e verdadeira é qual é o papel do Lula da Silva e do Brasil no futuro para um processo de paz que mais tarde ou mais cedo tem que vir na Ucrânia. Eu penso que o chanceler Scholz pertence àquela corrente do SPD que tem negado o armamento mais pesado e sofisticado, que são os tanques Leopard. A Ucrânia
tem o seu Ministro da Defesa, vai na mesma linha e ele precisa de apoios, porque não os tem o apoio da França, mas tem a hostilidade de muitos outros países. De modo que eu acredito que esteja aqui na cena internacional um apelo ao Lula. E dá-me a impressão que os militares, que estão ao serviço da direita global, não tenho dúvida, não são nacionalistas, isso é uma velha história do passado. Os militares não são nacionalistas hoje em dia. Eles estão ao serviço de estratégias globais de liquidação de todos os interesses que possam pôr em causa uma acumulação capitalista sem limites, onde as empresas das armas têm neste momento um grande papel e onde eles têm grandes privilégios. Quer nos Estados Unidos, quer na Europa, quer em todo lado, não é? Portanto, há uma certa tentativa para impedir que o presidente Lula assuma esse papel. Se o presidente Lula estiver muito preocupado com a frente interna, quer na segurança, quer nesta emergência agora dos Yanomamis, não vai ter muito tempo para se dedicar à política internacional. E não tem neste momento um Celso Amorim, que no passado assumiu muitas vezes uma liderança extraordinária. Acredito que o ministro atual é um bom ministro e Celso Amorim está aí como consultor, mas não é a mesma coisa. Portanto, porque o Celso Amorim é muito conhecido na arena internacional. De modo que é isto, Conde. Eu vejo uma preocupação aqui que o presidente Lula não possa fazer tanto quanto quer fazer. O que me parece é que ele está com um dinamismo extraordinário.